com a Lei Complementar 75. Artigo 49. São atribuições do Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público representar o Ministério Público Federal. 2. Integrar como membro nato e presidir o Colégio de Procuradores da República, o Conselho Superior do Ministério Público Federal e a Comissão de Concurso. Opa, olha que coisa interessante. Ele integra como membro nato o Colégio de Procuradores da República, o Conselho Superior do Ministério Público Federal e a Comissão de Concurso. Mas que concurso é esse? Para Procurador da República, ok? 3. Designar o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e os titulares da Procuradoria nos Estados e no Distrito Federal. 4. Designar um dos membros e o coordenador de cada uma das câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal. 5. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, segundo lista formada pelo Conselho Superior. 6. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público Federal. 7. Designar o chefe da Procuradoria-Geral da República, dentre os procuradores regionais da República, lotados na respectiva Procuradoria Regional. B. O chefe da Procuradoria da República, nos Estados e no Distrito Federal, entre os procuradores da República, lotados na respectiva unidade. 8. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal. A gente já sabe que o PGR ele dirime os conflitos entre membros do Ministério Público distintos, lembra? Que a gente viu lá em cima. E aqui ele decide, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos do próprio MPF, ok? 9. Determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo. 10. Determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. 11. Decidir processo disciplinar contra membro de carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções cabíveis. 12. Decidir, atendendo à necessidade do serviço, sobre remoção a pedido ou por permuta. B. Alteração parcial da lista bienal de designações. 13. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Federal, depois de ouvido o Conselho Superior, nas hipóteses previstas em lei. 14. Dar posse aos membros do Ministério Público Federal. 15. Designar membro do Ministério Público Federal para funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. B. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. C. Assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspensão do titular, na inexistência ou falta do substituto designado. D. Funcionar perante juízos que não os previstos no inciso 1 do artigo 37 desta lei complementar. E acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais instaurados em áreas estranhas à de sua competência específica, desde que relacionados a fatos de interesse da instituição. Inciso 16. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. 17. Fazer publicar aviso de existência de vaga na lotação e na relação bienal de designações. 18. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Federal, submetendo-a à aprovação ao Conselho Superior. 19. Organizar a prestação de contas do exercício anterior.
20. Praticar de atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. 21. Elaborar o relatório das atividades do Ministério Público Federal. 22. Coordenar as atividades do Ministério Público Federal. E 23. Exercer outras atividades previstas em lei. Então, essa proposta orçamentária, ela vai ser submetida à aprovação do Conselho Superior respectivo e depois todas juntas vão passar pelo Conselho de Assessoramento do Ministério Público da União, certo? Cada ramo do Ministério Público da União elabora o seu orçamento em consonância, obviamente, com o Conselho Superior de cada ramo e depois todas essas propostas orçamentárias irão para serem, digamos assim, unificadas pelo Conselho de Assessoramento. Artigo 50. As atribuições do Procurador-Geral da República, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas. Isso aqui geralmente gosta de cair, Maria. Eles perguntam o que é que ele pode delegar ou não. Então, ó, artigo 50. As atribuições do Procurador-Geral da República, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas. 1. A coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão, as dos incisos 15, a linha C e 22. 2. Aos chefes das Procuradorias Regionais da República e aos chefes das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal, as dos incisos 1, 15, a linha C, 20 e 22. Ele pode delegar essa representação, ok? Do Ministério Público Federal. 15. Designar membro do Ministério Público. C. Assessorar, assegurar a continuidade do serviço em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspensão de titular na inexistência ou falta de substituto, ok. 20. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e pessoal. Esse sempre cai, viu? E sempre pode delegar. E 22. Coordenar as atividades do Ministério Público Federal. Ok. Aqui teve em 2007 realmente, ó, o Procurador-Geral da República poderá delegar a coordenador de Câmara da Coordenação e Revisão, que é o inciso 1, a atribuição de coordenação das atividades no Ministério Público Federal. Correto. A representação do Ministério Público Federal está aqui no inciso 1 para chefe de Procuradoria Regional da República. Isso. Tá? Aí o 15, a linha C, e o 22 estão em ambos. E o 20, que fala da gestão administrativa, financeira e orçamentária, é só para o chefe da Procuradoria Regional da República também. O 1 e o 20 é só para o chefe da Procuradoria-Geral, certo? O 15, a linha C, e o 22 é tanto ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, quanto ao chefe da Procuradoria, ok? Artigo 51. A ação penal pública contra o PGR, quando no exercício de cargo, caberá ao subprocurador-geral da República que for designado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Essa aqui eles gostam de cair. E a gente tem que saber, ó, quem é que está acima do PGR? Ninguém. Mas o vice-PGR, eles estão no mesmo nível de hierarquia. Claro que quem responde prioritariamente é o PGR. Só que, se a ação vai ser contra o PGR, quem é que poderá intentar? O vice. Ok? E aí, questão de 2007, a ação penal pública contra o Procurador-Geral da República, quando no exercício do cargo, caberá ao Subprocurador-Geral da República mais antigo na carreira. É ao subprocurador que for designado pelo Conselho do Ministério Público Federal. Artigo 52. O Colégio de Procuradores da República, presidido pelo Procurador-Geral da República, é integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público Federal. Artigo 53. Compete ao Colégio de Procuradores da República: 1. Elaborar, mediante voto
plurinominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla para a composição do STJ, sendo elegíveis os membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos na carreira, tendo mais de 35 e menos de 65 anos de idade. E aqui eu disse por que, quando é para membro do STJ, para a composição do STJ, exige a idade mínima de 35 e a máxima de 65. Porque para ser ministro do STJ, a Constituição exige idade mínima de 35 e máxima de 65. Ora, o membro do Ministério Público que vai integrar a lista sêxtupla e poderá vir a transformar em ministro do STJ, deve, então, obedecer ao regramento da Constituição previsto para ministro do STJ, que requer a idade mínima de 35 e máximo de 65 anos de idade, ok? Salientando que para ser o PGR, o Procurador-Geral da República, não existe a idade máxima, apenas a idade mínima de 35, dentre outros requisitos. 2. Também compete ao Colégio de Procuradores da República elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla para a composição dos tribunais regionais federais, sendo elegíveis os membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira, que contém mais de 30 e menos de 65 anos de idade, sempre que possível, lotados na respectiva região. Aqui, a gente utiliza o mesmo raciocínio. Para você ser um desembargador de tribunal regional federal, tem que ser superior a 30 e inferior a 35. Então, o membro do Ministério Público Federal que possa vir a se tornar desembargador de um tribunal regional federal também tem que ter mais de 30 e menos de 65 anos de idade. 3. Eleger, dentre os subprocuradores gerais da República, e mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, 4 membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 4. Opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição. Você viu, Maria, que até aqui essas formas de votação para a eleição de membros, quer para o STJ, quer para os tribunais regionais federais, quer esses membros para o Conselho Superior do Ministério Público Federal, é sempre voto plurinominal, facultativo e secreto, ok? Parágrafo 1º. Para os fins previstos nos incisos 1, 2 e 3 desse artigo, prescindir-se-á de reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se, segundo dispuser o seu regimento interno, e exigindo-se voto da maioria absoluta dos eleitores. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da instituição, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral da República, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros. Parágrafo 3º. O regimento interno do Colégio de Procuradores da República disporá sobre o seu funcionamento. Que essa leitura, como são 4 órgãos, né? 4 órgãos não, como são 4 ministérios públicos diferentes, a gente acaba entendendo bem a sistemática, né? O raciocínio, e acaba ajudando mesmo a gravar o que importa, que é o MPT, né? E outra coisa interessante, Maria, é que a gente vai ver que, em que pesem serem 4 ramos distintos dentro do Ministério Público da União, esses conselhos, essas coordenadorias, elas são um pouco parecidas em cada um deles. Isso também vai facilitar quando a gente chegar no MPT, especificamente no MPT, para a gente frisar e fixar bem. E a gente observa também que essas nuances de um para o outro têm a ver com a própria história da instituição, né? A Justiça do Trabalho se formou de um jeito, a Justiça Militar se formou de outro. Seção 4 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Artigo 54. O Conselho Superior do Ministério Público Federal, presidido pelo Procurador-Geral da República, tem a seguinte composição:
o Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador-Geral da República, que o integram como membros natos. 4 subprocuradores-gerais da República eleitos para mandato de 2 anos, na forma do artigo 53.3, permitida uma reeleição. E aí a gente já sabe, 53.3, voto plurinominal, votação secreta, facultativo, perfeito. Repetindo, 2, 4 subprocuradores-gerais da República eleitos, e aqui abre aspas, votação plurinominal, facultativa e secreta, para mandato de 2 anos, na forma do artigo 53.3, permitida uma reeleição. 3, 4 subprocuradores-gerais da República eleitos, para mandato de 2 anos, por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. Então, quanto aos membros do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, quanto aos membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal, natos serão o PGR e o vice-PGR. E os demais membros terão sempre votação plurinominal, facultativa e secreta, e é permitida uma reeleição. Parágrafo 1º. Serão suplentes dos membros de que tratam os incisos 2 e 3 os demais votados, em ordem decrescente, observados os critérios de desempate. Parágrafo 2º. O Conselho Superior elegerá o seu vice-presidente, que substituirá o presidente em seus impedimentos e em caso de vacância. Artigo 55. O Conselho Superior do Ministério Público Federal reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, em dia previamente fixado, e extraordinariamente quando convocado pelo Procurador-Geral da República ou por proposta da maioria dos seus membros. Artigo 56. Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 1º. Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente, exceto em matéria de sanções, em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado. Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça, exceto quando o regimento interno determinar sigilo.